Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Senado, que marcou a data para ouvir o Eduardo Tagliaferro, hein? Lembra o Eduardo Tagliaferro, que é aquele auxiliar do Alexandre de Moraes, que agora a gente sabe foi quem vazou aquelas informações da Vaza Toga, né? Aquelas mensagens do Glenn Greenwald falando sobre a situação lá no TSE, que era para usar criatividade, não sei o que lá. Pois é, esse cara, vocês sabem, ele está com medo, né? Ele falou que pode ser morto pelo Alexandre de Moraes e coisa e tal. E eu falei para vocês que essa oportunidade dele falar no Congresso é uma excelente oportunidade, porque meio que ele está desobrigado de seguir os acordos de confidencialidade que ele tenha, porventura, assinado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Marcar a data, 29 de abril. Terça-feira que vem. Vai ser emocionante, hein? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Taxando a Vida Adoidado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Eduardo Tagliaferro, vocês sabem, ele era o chefe do CIED, lá na verdade chamava-se AED antes, né? Depois mudou o nome para CIED, que era o órgão do TSE responsável por fazer a investigação de fake news, né? E teve um grande escândalo com ele no ano de 2024, quando a Folha de São Paulo liberou uma série de conversas que teria no grupo entre o pessoal do TSE e o grupo dele, né, e o Eduardo Tagliaferro, em que eram solicitados relatórios sobre fake news, né? Só que, ao contrário do que se imaginava, né, você imaginava que ele fizesse algum tipo de monitoramento da rede e se encontrasse alguma fake news, ele fazia o relatório e mandava. Mas não era assim que acontecia. O que acontecia era o Alexandre de Moraes falava, acha alguma coisa de fulano de tal, acha alguma coisa da Revista Oeste, acha alguma coisa de não sei o que lá. E aí o Tagliaferro procurava, né, alguma coisa, tentava fazer um relatório lá incriminando essas pessoas, e aí remetia esse relatório, e o Alexandre de Moraes falava, olha, recebemos um relatório anônimo aqui, de denúncias anônimas investigadas pelo TSE e coisa e tal, como se não fosse ele mesmo que estivesse fazendo a denúncia. E com essa brincadeira, teve um monte de censura entre o primeiro e o segundo turno das eleições em 2022, tá? E esse caso é um caso escandaloso, é um caso que realmente pode dar nulidade de eleição, porque o cara, olha só, o cara, no meio da eleição, o fato de eles terem alterado a resolução do TSE no meio da eleição já é um absurdo, mas pior do que isso, o fato de depois eles terem usado isso para censurar um monte de gente da direita e ninguém da esquerda, é um escândalo enorme. Mostra claramente o dedão na balança que a gente tem falado lá no TSE, né? Enfim, só que o caso, enquanto a gente tiver um STF de maioria de esquerda, como a gente tem hoje, não tem muita coisa que possa acontecer, né? O STF já falou que não, que tá tudo bem, que esse pessoal aí tá tudo certo, que não vai ter problema não, que tá não teve nada de errado nessas falas aí do pessoal e coisa e tal. Mas eu lembro para vocês que muito em breve a gente vai ter um STF mais à direita. Muito em breve a gente vai conseguir mudar esse jogo lá no STF. E quando isso acontecer, essas coisas irão todas serem eventualmente inspecionadas e avaliadas com calma e eventualmente resultarão em devidos processos legais contra o Alexandre de Moraes, contra o Barroso, contra o Fux, contra a galera toda do STF lá que fez essas lambanças, contra a Carmen Lúcia, muito importante lembrar da Carmen Lúcia. Enfim, aqui ó. E aí, o que acontece? O Tagliaferro recentemente vazou mais uma série de notícias dele, a gente fez um vídeo aqui também, uma série de mensagens dele, mas são mensagens depois desse episódio todo, então é basicamente ele falando com a namorada dele, ou a esposa dele nova, que tá com medo, que o Alexandre de Moraes podia mandar matar ele, coisa e tal. E ainda teve também mensagens dele que vazaram, dele conversando com o Oswaldo Eustáquio, em que supostamente ele estaria planejando uma fuga do Brasil, ir para a Europa, né? Ele chegou a ir para a Itália, mas voltou, então ele foi e voltou. Enfim, muita gente não sabe, muita gente não está certo, isso é um ponto que eu acho que tem que se falar, se o Eduardo Tagliaferro realmente está do lado certo da coisa, né? Se ele não foi cooptado pelo Alexandre de Moraes. Porque lembra, esse cara ficou vários meses obedecendo essas ordens absurdas do Alexandre de Moraes. Ele só jogou essas ordens para a Folha de São Paulo porque ele foi demitido, foi acusado, parece que disparou uma arma de fogo na casa dele, ele disse que foi um acidente, a esposa dele disse que ele disparou a arma, a ex-esposa dele disse que ele disparou a arma, enfim, aí eu não sei o que aconteceu ali nesse caso, né?
Mas ele perdeu o emprego dele no TSE e só então ele se voltou contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, ele é um cara que, pelo menos durante um tempo, aceitou esse trabalho de denunciar os outros, de fazer dossiê contra os outros, de boa, sem falar nada, né? Agora ele se rebelou. A grande questão é essa, né? Ele diz que não pode falar nada agora, porque ele está ele está até sendo investigado pela Polícia Federal por ter supostamente violado o sigilo profissional dele. E, de fato, quando você trabalha nesses órgãos todos, você assina um acordo de confidencialidade, você não pode revelar determinadas informações, né? Ele sustenta que o vazamento que teve na Folha de São Paulo não foi dele, mas a polícia diz que já tem evidências de que foi ele mesmo que vazou aquilo ali para a Folha de São Paulo. Então, a gente não sabe se foi ele mesmo que vazou, então esses acordos seriam problemáticos, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, se ele vazou no intuito de esclarecer uma coisa, um crime que estava acontecendo contra a população brasileira, ele é uma fonte jornalística, ele faz todo sentido ele ter proteção para essa ação que ele fez, né? O que acontece agora é o seguinte, ele não fala agora porque ele teme que o Alexandre de Moraes use alguma coisa contra ele. Veja, ele está solto, ele está sendo investigado, mas ele está solto, não foi preso. E a oportunidade que ele tem, eventualmente, é justamente no Congresso. Por quê? Porque no Congresso, como ele foi chamado como testemunha, está aqui o requisito, senhor presidente, nos termos do requerimento, artigo tal, da Constituição Federal, artigo tal, regimento interno do Senado, a realização de audiências públicas e não sei o que lá, solicitamos a realização de audiência pública com Eduardo Tagliaferro e proponho a audiência na presença dos seguintes convidados. O Alexandre de Moraes foi convidado, meu amigo, aqui. O Sérgio Tavares, jornalista, o Eduardo Tagliaferro, o Marco Antônio Martins Vargas e o Ayrton Vieira, que são aqueles dois juízes que estavam lá, né? E daí eles seriam convidados para falar lá no Senado e poderiam falar de qualquer coisa, porque nessa situação, como eles estão como convidados em uma audiência do Senado, eles têm que falar as coisas, né? Isso aqui dá a oportunidade a ele de falar sem ser culpado por estar falando a coisa. E segundo eu estou dizendo, já marcaram a data para o próximo 29 de abril. Mas, de novo, a única dúvida que eu fico nessa é se realmente o Eduardo Tagliaferro quer falar. Se ele não quiser falar, ele também pode ter jeito de dizer, ah, não, mas eu fui só convidado, então eu não quero participar disso, não. Ele pode sair por aí, tá? Parece que está, segundo o pessoal aqui do Girão, eles estão dizendo que vai ser no dia 29 de abril e vai ter outras pessoas aqui, além do Tagliaferro, o Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, o jornalista português o Sérgio Tavares, o Glenn Greenwald e outras pessoas. Essas pessoas vão aceitar o convite, vão depor? Não sei. Se o Eduardo Tagliaferro quiser falar, é uma oportunidade de ouro que ele tem, porque ele pode falar sobre a proteção do Congresso. Se ele não quiser falar, não tem nada que obrigue ele a falar no final das contas. Então existe esse porém ainda nessa história, mas vamos torcer para que ele fale. Eu tenho certeza que ele pode falar muito mais do que o que estava naquelas mensagens ali, porque lembra, tem coisas que não foram por mensagens, que alguém falou para ele, né? E aí ele pode esclarecer essas coisas todas, como é que funcionavam essas coisas no TSE. Acho que é um material muito importante para o futuro. De novo, não espero que isso resulte em nada enquanto a gente tiver um STF de esquerda. Mas em algum momento isso vai mudar e essas coisas vão andar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.